modificações são todas no sentido de transformar a dispersão pelo vento a mais fácil possível. Nessa espécie aqui, Quilosquista lumífera, é uma planta da Tailândia, é uma planta bastante estranha, nós temos alguns equivalentes a ela aqui no Brasil, é uma planta que não tem parte aérea, só o sistema radicular clorofilado, então o sistema radicular faz tudo. Uma vez por ano, de um resquício de caule que tem aqui dentro, forma a haste floral, conforme vocês estão vendo, e forma-se o fruto, forma-se a semente. Esta semente foi uma das estratégias mais bonitas que a natureza encontrou, que eu encontrei dentro das orquídeas, no sentido de fazer com que, ao ser levada pelo vento, milhares caem no chão, caem na água, caem em lugares que não tem a menor chance de germinar. Nessa espécie, veja o que aconteceu. Numa das partes da semente, ela forma pequenas estruturas como se fossem molinhas, densamente espirada, tá certo? Quando ela umedece, alguma dessas espirais se desfazem e formam filamentos muito finos, com cerca de 4 centímetros de comprimento, que funcionam como se fossem âncoras para segurar essa sementinha sobre o substrato onde ela caiu. É uma adaptação bastante engenhosa no sentido de fixar a planta ao seu ambiente natural. Aqui nós temos várias sementes em início de germinação, aqui é de Miltonia, naturando germinalmente, naturalmente. Aqui vocês estão vendo cada protocormo obtido da semente forma um filamento, conforme vocês veem aqui. É através desses filamentos que ocorre a infecção pelo fungo e o crescimento da plantinha logo em seguida. Então é o seguinte, vocês têm aqui uma semente da Dactylorhiza purpurella, é a planta mais estudada sobre a germinação de orquídeas, tá certo? É uma planta do hemisfério norte, ela é terrestre. Aqui vocês têm a sementinha dela mais ou menos esperada. Aqui estão os filamentos que servem para fixá-la ao substrato, já é o embrião, tá? O embrião começa a crescer, quebra o tegumento já rompido, forma-se aqui a pontinha da plantinha, que vai entumecer e formar essa estrutura chamada de protocormo, que já é, no caso das orquídeas terrestres, é aclorofilado. É totalmente dependente de outros fatores de nutrição que não seja a fotossíntese, completamente dependente. Uma vez formados esses filamentos que nós vimos, ocorre a infecção. Ocorrendo a infecção, o fungo toca a borda desse pequeno embriãozinho ainda inconspícuo, certo? E penetra dentro das células e acaba entrando dentro de cada célula na parte mais externa desse microembrião que nós estamos falando, tá certo? Que é o protocormo. E uma vez entrando dentro de cada célula, esse fungo, essa hifa, é um filamento microscópico, ele vai começando a se enovelar dentro da célula, formando o que nós chamamos de pelotões, aqui corado em vermelho. Naturalmente ele é invisível. Isso daqui acontece rapidamente, cerca de algumas horas após, alguns dias apenas após a fecundação. Aqui em microscopia eletrônica, ou microscopia de varredura eletrônica, vocês estão vendo a célula vegetal do embrião, cada uma com esses enovelamentos de hifas do fungo dentro de suas células. Aqui começa a nossa história. O que esse fungo faz para a orquídea? Já que todas as orquídeas, para germinarem, precisam, sejam elas epífitas, terrestres, rupícolas, saprófitas, orquídeas que não fazem clorofila, vivem da decomposição da matéria orgânica, elas existem também e precisam também do fungo para germinar, para nós vamos ver. O que o fungo faz para a orquídea? Essa é a grande dúvida. Isso está sendo pesquisado há mais de 100 anos, certo? E até hoje não se sabe o certo ao que acontece. Um dos primeiros trabalhos feitos, assim, bastante elucidativos, foi feito há pouco tempo atrás, considerando que essa história tem mais de 100 anos, feito na Inglaterra ou na Austrália, tá? Trabalhando com a purpurella, com Dactylorhiza purpurella. Então veja bem, olha, o tamanho do embrião, o comprimento do embrião. Sementes não infectadas, à medida que o tempo passa, não muda de tamanho. Depois de 18 dias, tá? Ele não altera o seu tamanho. Todavia, quando o autor ele colocou
o fungo e a orquídea junto, a sementinha, veja o que aconteceu. Houve um desenvolvimento bastante acentuado, o crescimento dos embriõezinhos, o que mostra que o fungo é imprescindível ao desenvolvimento embrionário, quer dizer, a infecção é extremamente importante. Tá? Aqui vocês têm a mesma coisa, tá certo? Conforme vocês estão vendo aqui, dependendo do substrato que ele coloca no meio de cultura junto, a semente e o fungo, a cocultura, vocês têm um crescimento maior ou menor, mas sempre na presença do fungo ocorre germinação, na ausência não tem germinação nenhuma. Aqui vocês estão vendo, talvez a figura aí agora não ficou muito bem, o número de pelotões formados em função de horas de contato, após o contato da hifa com o fungo, tá certo? Após 248 horas, então cerca de 10 dias, vocês estão vendo que a infecção, a formação de pelotões é muito maior no começo e depois ela vai se diluindo. E veja bem, olha, isso aqui é interessante. Essa infecção intensa coincide com o início da germinação, esse número de pelotões. Mas o embrião continua a crescer mesmo na presença de um número menor de pelotão. Eles são digeridos, certo? Aqui mostrando a mesma coisa, na ausência apenas com água destilada mais o fungo ocorre a germinação, o crescimento, água destilada mais o fungo, mais um açúcar, acelera o crescimento. E aqui acontece uma coisa interessante. Quando começou a cair, estabilizar o crescimento, o autor colocou no meio de cultura do fungo e da semente ao mesmo tempo, celulose. Vocês viram que a retomada do crescimento foi muito grande. Ou seja, qual a relação que existe entre a germinação, o fungo, o embrião de orquídea e a celulose? Isso daqui é o grande desafio que eu falei aos senhores. Como explicar que um fungo que normalmente vive na natureza, da decomposição da matéria orgânica, certo? Em principiose, que vantagem que esse fungo leva ao se associar a um embrião de orquídea? Vocês vão falar, bom, o fungo, segundo eu sei e todo mundo fala, é uma simbiose onde o fungo ganha o açúcar da orquídea e a orquídea ganha, com a decomposição do fungo, os nutrientes que ela precisa para germinar, certo? Essa é a grande história que nós ouvimos contar. Mas veja bem, até hoje, gente, não tem nenhuma prova, e esse é o título da palestra, até hoje nós não temos nenhuma prova convincente da passagem de nutriente do embriãozinho de orquídea para o fungo. Que vantagem que o fungo leva no que nós chamamos de simbiose? Não tem demonstração disso. Nós sabemos, eu acabei de mostrar, que sem o fungo a germinação não acontece. Mas a questão é explicar a vantagem que o fungo leva. Como isso nunca foi explicado, outras propostas muito mais recentes e que vão na contramão da teoria da simbiose começaram a aparecer por pesquisadores muito sérios e muito competentes. Começou a se especular uma coisa que seria inadmissível para nós hoje em dia. Seria inadmissível que, na realidade, essa digestão deixa eu voltar aqui. Essa digestão desses pelotões de fungo aqui mostrado em microscopia eletrônica, certo? Aqui colorido, é a explicação para o crescimento da orquídea. Pelo que eu mostrei para os senhores nesses gráficos, está tudo certo. À medida que... Desculpe, não sai, foi embora. À medida que o embrião vai crescendo, esses pacotes aqui de hifas, de fungo, vão sendo digeridos. E o fungo e a plantinha vai crescendo, existe essa relação. Isso é muito forte, está profundamente arraigado, se vocês levarem em consideração o seguinte, falando, portanto, do papel nutricional do fungo para a sementinha de orquídea na natureza. Como a semente é muito pequena, como a semente tem pouca reserva, é muito fácil explicar que, em tendo pouca reserva, em não tendo ainda clorofila, uma estrutura aclorofilada, sem capaz de fixar o gás carbônico, tá certo? A presença do fungo, a única explicação é que o fungo passaria nutrientes para ela. Veja bem, é bem consistente. A plantinha de orquídea no início, ela é
aclorofilada e é muito pobre de reservas, tem pouca reserva, representada por grãos de gorduras, gotículas de gordura, que facilita a dispersão, que é muito leve e bastante energético, certo? Essa é a teoria, tá? Até agora, aceito. Voltando. Então aqui está o embrião, Dactylorhiza purpurella, um pequeno embriãozinho, recém-infectado, toda essa área preta aqui, olha, é a presença do fungo dentro do embriãozinho. Aqui não dá para ver bem, gente, que está muito claro aqui dentro. Vocês têm a ponta de uma hifa penetrando dentro do embrião, na primeira célula. Ela cresce, vai se enrolando dentro da célula, formando esses pelotões, aqui de início de formação. O pelotão completamente desenvolvido, nós vimos na microscopia eletrônica. Aqui o pelotão já é início de digestão. A orquídea, a hospedeira, o embriãozinho, ele produz proteínas, enzimas digestivas que acabam digerindo todas as paredes celulares, e todos os seus componentes celulares passam a ser utilizados pela orquídea, e aqui o pelotão já completamente digerido. Essa é a proposta nutricional, ela tem uma base de sustentação bastante convincente. A questão é a seguinte, se verificou que muitas orquídeas bem estudadas, a germinação começa antes da infecção pela hifa. Isso cria um paradoxo, quer dizer, essa história bonita da simbiose começou a ficar sob suspeita. Se o embriãozinho germina na natureza antes da infecção, significa que o fungo não é o fator determinante para o início da germinação. O que faz o fungo então? Certo? A semente de orquídea pode começar a germinar sem o fungo. Está provado isso nesse trabalho aqui que eu acabei de apresentar a vocês, de uma forma extremamente simplificada. O autor chegou a essa conclusão. Foi um gráfico que eu passei rapidamente. Eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo, vou conversar mais do que mostrar figuras, certo? Desculpe, mas acho que vai ser, sabe, um tempo mais para vocês quiserem fazer pergunta, melhor também, certo? Qual é o papel do fungo então? Veja bem, uma outra questão que começa a cair, e a gente sonhou muito, eu quando comecei a estudar orquídea, eu fiquei deslumbrado da especificidade entre o fungo e a orquídea. Isso é muito bonito, é um simbionte específico para orquídeas, certo? Isso deixa a gente, como biólogo e todos que gostam de orquídeas, maravilhado. Que relação é essa entre o micro-organismo específico com uma orquídea específica? Será que essa especificidade realmente existe? Eu vou dar um dado para vocês. Há muito tempo, quer dizer, o sonho é esse, a poesia é esta. Eu vou fazer o papel do diabo hoje para vocês, certo? Desculpe. Vou quebrar alguns conceitos bonitos que eu gostaria de ter para sonhar com essas coisas em casa, mas a ciência não está indo nessa direção. Essa é a minha proposição hoje aqui, a minha tentativa. Mostrar o que a ciência sabe, certo? Quando vocês, há muito tempo atrás, se verificou que quando se coloca semente de orquídea in vitro e se coloca fungos que não são exatamente específicos de orquídea, que não formam aquela micorriza na raiz da orquídea, normalmente esses fungos vivem na própria raiz da orquídea, chamam micorrizas, né? Certo? Outros fungos que não formam micorrizas também desenvolviam sementes, faziam com que essa semente de orquídea germinasse em condições de laboratório. Sabe quais são os fungos que testaram, gente? Há muitos anos atrás, mais de 60 anos atrás, o bolor de pão, aspergillus. Se colocado junto à semente de orquídeas em frasco de cultura, ele desencadeia a germinação. E a especificidade? Foi para o brejo, certo? Se vocês pegarem o penicillium, é outro tipo de bolor que dá em sapato úmido, tá certo? Se colocar o penicillium, hifas do penicillium, junto da semente de orquídea no meio de cultura, ele vai desenvolver a semente, vai induzir a germinação da semente de orquídea. Quer dizer, a especificidade, na realidade, não existe. Se vocês pegarem, por exemplo, por outro lado, a germinação das orquídeas
como um todo, vocês vão falar, bom, aí a especificidade existe. Aí eu sou obrigado a concordar com vocês que sim. Existe um grupo de micorrizas do gênero Rhizoctonia, que são, e suas formas derivadas, que são os principais infectantes de orquídeas. Todas as raízes de orquídea têm uma micorriza, a grande maioria do gênero Rhizoctonia, suas formas e espécies diferentes, certo? Se vocês considerarem que Rhizoctonia só existe em orquídea, então eu posso falar, bom, Rhizoctonia é específico para a família Orquidácea. Aí eu posso falar em alguma especificidade, mas com todas essas exceções que eu estou falando para vocês. Especificidade, se vocês pegarmos a orquídea como um todo, espécie para espécie, não existe coisa nenhuma de especificidade. Se eu perguntasse para vocês, a especificidade seria bom ou seria ruim? Quer dizer, uma orquídea só germina na presença daquele tipo específico de fungo, uma espécie de Rhizoctonia. É vantajoso? Não, por quê? Pelo seguinte, se ela cair numa região onde a população desse fungo for pequena, ela não vai germinar. Qual é a vantagem para a espécie de orquídea? Nenhuma. O que é mais vantajoso com ela, portanto? Ser específico ou inespecífico? Ser inespecífico. Aí começou a se entender, gente, uma coisa que ninguém entendia até uns anos atrás. Os pesquisadores pegavam a raiz da orquídea e queriam germinar a sua semente. Bom, na raiz você tem um fungo específico para aquela espécie, ou com mais afinidade por aquela espécie. Eles pegavam esses pelotões, isolavam com micromanipulação em laboratório, sob condições assépticas, colocavam aquela semente madura em cocultura dentro de um frasco, contendo a semente e esse fungozinho. E eles verificaram uma coisa que foi paradoxal, não tinha explicação. As sementes não germinavam. Ou seja, aquele fungo que estava na semente, na raiz, não fazia aquela semente germinar. Como é que se explicou isso? Demorou-se muito tempo para explicar isso, eu estou trazendo aqui de uma forma reduzida. Até que se verificou que, ao longo da vida das orquídeas, na natureza, à medida que ela germina, ela cresce, ela desenvolve, amadurece e passa a reproduzir ano a ano, certo? A população de micorriza, de tipo de fungo, vai mudando. Não é única, não é específica. Diferentes tipos de Rhizoctonias podem infestar essa orquídea, essa única orquídea, ao longo de toda a sua vida. Quer dizer, aquela micorriza que eu tirei, fiz o meu pelotão e coloquei em meio de cultura, não é necessariamente a micorriza que levou a germinação daquela semente que deu aquela planta. Ela vai mudando durante o tempo. Isso é extremamente vantajoso. Por quê? Porque, veja bem, se fosse específico, vocês já concordaram comigo, para a planta não tem interesse nenhum. Porque se não tiver esse fungo, ela não vai germinar, a população vai ficar diminuta e a orquídea vai ficar rara, endêmica, por esse fator. À medida que ele abre esse leque de fungo, ela pode se espraiar mais, ocupar regiões mais abrangentes, se dispersar mais como espécie, certo? Qual é a vantagem dessa facilidade de infecção mais abrangente? É que à medida que o substrato vai ficando pobre em determinados nutrientes, outros tipos de fungo que alimentam essas micorrizas da raiz, as micorrizas têm parte externa, vão mudando o substrato e a orquídea ela pode usar um tipo de substrato esse ano, o ano que vem aquela região está pobre, um outro tipo de infecção usa um outro substrato que vai garantir as necessidades da orquídea e assim por diante. Certo? Então existe a teoria da nutrição, existe a especificidade que eu estou dizendo que não é tão específica assim, graças a Deus que não teríamos orquídeas, né? O sonho acaba com essas coisas. Mais recentemente se descobriu, isso que eu já falei aos senhores, que essas orquídeas vivem normalmente no ambiente, no solo. Ela não precisa de embrião de orquídea para crescer e nem da raiz da orquídea para se desenvolver e estabelecer como uma micorriza, certo? Passou-se a admitir uma hipótese até nunca aventada. Ou seja, já que não se está provando que a orquídea, o fungo leva alguma vantagem nessa simbiose,
Uma das teorias que é muito comum na agricultura, que é a da planta micorrizada. A maioria das plantas que nós estamos vendo aqui, terrestres, arbóreas, elas têm micorriza na sua raiz. E essas micorrizas das plantas não orquidáceas, elas têm um papel muito conhecido. Elas aumentam a área de absorção de nutrientes do solo ao redor da raiz. Elas exploram melhor a raiz, o entorno da raiz, principalmente quando o solo é pobre em fósforo, certo? Então isso existe. Essas micorrizas não são internas, como as de orquídeas, são externas, são chamadas ectomicorrizas, certo? Mas a endomicorriza de orquídea também tem filamentos que vêm para fora. Por que esses filamentos não podem digerir a matéria orgânica, essa rapilheira que está ao redor da orquídea e transportar esses nutrientes para dentro da orquídea? Existe sim essa possibilidade. E já se mostrou isso, que a endomicorriza ela pode perfeitamente ajudar na nutrição da orquídea ao quebrar a celulose e a matéria orgânica ao redor da orquídea e transferir esses nutrientes para dentro da raiz. Sim, senhor. Certo? Então nós temos 3 teorias. Olha, a nutricional, que é a primeira, a teoria da defesa, quer dizer, a digestão desses pelotões, na realidade, não é um mecanismo nutricional, mas é um mecanismo de defesa. A orquídea se defende do fungo. E como consequência, sobra o nutriente do fungo que ela aproveita, mas não é a nutrição a causa, mas é a defesa à infecção do protocormo, certo? E uma das teorias para falar na penúltima teoria, e essa nós demonstramos no laboratório sem querer, que não é mais importante, durante muito tempo, na falta de explicação, o Arditi levantou a possibilidade de que a micorriza ela produz as vitaminas e os hormônios que o embrião de orquídea não pode sintetizar, ou ele é deficiente disso. Então você tem a nutricional, você tem a defesa, quer dizer, o ataque ao fungo é uma defesa, você tem o transporte de